Então, nós já estamos ao vivo, né, nesse domingo de Páscoa. Tão diferente, né, passar domingo de Páscoa sem ver as pessoas queridas, mas nesse momento é necessário. Eu quero aproveitar aí os momentos iniciais para desejar para você Feliz Páscoa, que esse momento de recolhimento sirva para renovação e para que tudo o que você tem como projeto, como plano, você consiga aí realizar através da estruturação do seu raciocínio. Então, desejo para você Feliz Páscoa e espero sim contribuir para que você tenha melhores resultados. Deise, querida, boa noite para você. Feliz Páscoa para você, para o maridão, para a esposa. Sandra, seja bem-vinda, boa noite para você, Feliz Páscoa. A gente está começando a live de domingo, essa live que é a quinta, boa noite, Meire, é a quinta live da nossa série do desafio Conquiste um Cliente de Coaching de Negócios aí do conforto da sua casa. E eu fico muito feliz de poder contribuir. Eu tenho recebido muito feedback de quem está participando do desafio. Feedback das pessoas, inclusive, que estão se organizando e que já estão entrando em ação. E isso só aumenta a minha responsabilidade de entregar para você, na live de hoje, um conteúdo que, ao terminar, você já consiga estruturar os seus próximos passos. Por sinal, é exatamente isso que a gente vai fazer na live de hoje. O que nós vamos fazer? O que você pode esperar da live de hoje? Eu vou te dar quais são os cuidados e os passos que... Boa noite, Marcelo. Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Quais são os passos que você vai precisar de dar para garantir que realmente, ao término desse desafio, você já tenha fechado pelo menos um contrato de coaching de negócios. E hoje eu recebi algumas mensagens no inbox de muita gente retribuindo meus votos aí de Páscoa, mas também comentando do quanto estão aproveitando o desafio e esses passos. Então, o meu convite é para você que está aí, que hoje a gente vai sim te preparar, te deixar totalmente preparado para interagir com o cliente na hora de apresentar a sua proposta. É disso que a gente vai tratar. Ontem a gente conversou sobre como estruturar a sua proposta. Quais são os passos para você pensar, organizar e colocar no papel, numa apresentação, como você vai apresentar, formular sua solução aí para o seu cliente. E hoje, o que nós vamos tratar nessa live é de como você deve proceder na hora de apresentar a sua proposta. E eu vou te ajudar com os passos. Não, filha, não é isso que eu quero, não. É o que eu te pedi para pegar. Os passos que eu prometi para você, eu vou começar a compartilhar agora. Então, o que eu quero te pedir? Eu estou fazendo compartilhamento de tela de um jeito diferente, porque eu tive um problema grave com a minha plataforma. E eu quero pedir para você, na hora que eu iniciar o compartilhamento de tela, se ficou sim, Alessandra, ficou gravada, mas só tem acesso à live de ontem e todas as outras quem entrar no grupo especial. Então, Alessandra, se você e as outras pessoas que estão aqui ainda não estão dentro do grupo especial em que eu compartilho a live do dia anterior e o PDF com os principais aprendizados, com o conteúdo da live, eu recomendo que você vá agora lá no meu, ou quando essa live terminar, lá no meu link da BIOS, que você clique lá no primeiro link, você vai ser direcionado já para dentro do lançamento, vai se inscrever e vai participar de dentro do grupo especial em que eu estou compartilhando todo esse material. A live gravada, bem como o PDF com o conteúdo da live, ok? Então vai lá, Alessandra, que com certeza você vai acessar o conteúdo. Eu compartilhei, inclusive, hoje à tarde aí com o pessoal. Bom, o que eu vou
te ajudar agora. Eu queria te pedir, na hora que eu iniciar o compartilhamento de tela, que você me dê feedback se está ok, se você já consegue ver. Tá bom? Normalmente tem um delayzinho. Pra mim aqui parece que eu já estou compartilhando. Mas eu queria... Hã? É que tira os comentários, se você conseguir ver a tela. Não, tá bom. Não, eu tô conseguindo ver as pessoas. E se por acaso eu tiver dificuldade com as perguntas, eu quero deixar os comentários habilitados. Mas queria fazer um combinado com vocês. À medida que eu for fazendo, que as perguntas tivessem um espaçamento entre uma e outra para que eu pudesse responder e interagir melhor com você que está aí comigo. Eu vi que o Antônio chegou aí, seja muito bem-vindo, Antônio, a Nina, o pessoal está chegando, né? Então, eu vou começar. O que tem de diferente no conteúdo de hoje para o conteúdo de ontem? Ontem você aprendeu como organizar, como estruturar a sua proposta. Hoje o que a gente vai falar é mais como você deve interagir com o cliente, quais os cuidados que você deve ter, porque a minha promessa hoje é te dar todos os passos para você fechar um contrato dentro do desafio, antes do desafio terminar, ok? Então vamos lá. Fechar um contrato, antes de tudo, é construir um acordo. E para construir acordo, você precisa ser capaz de entender quais são as barreiras que o seu cliente tem. E a gente não vai falar de barreiras hoje, porque é na live de amanhã que eu vou tratar de objeções, de como lidar com objeções, como superar as objeções para você fundamentar e finalmente assinar o contrato. Mas hoje sim eu vou te dar o passo a passo de como você vai interagir com o cliente, como você deve proceder, quais os cuidados que você vai ter para fechar o seu negócio. E para te colocar na mesma página de todo mundo que está seguindo o desafio Conquiste Cliente de Coach de Negócios sem sair de casa, tá aí na sua tela. Eu sei que eu estou tampando lá o que está no 1, mas tá aí na sua tela. Onde é que a gente está hoje? Na live 1, nós fizemos o seu mapa. Você conheceu as oportunidades e fez o seu plano de guerra. Eu detalhei com você, fiz algumas perguntas, te dei uma ferramenta para que você pudesse ter um plano de guerra prontinho. Na live 2, o que a gente fez foi trabalhar de onde você vai conseguir os clientes potenciais. Onde é que você vai encontrar seus prospects? Foi isso que a gente falou na live 2, lembra? Na live 3, a gente falou qual é a forma apropriada, adequada para fazer uma abordagem nesse momento. Eu quero ressaltar o seguinte: esse não é um momento qualquer. A abordagem que normalmente você fazia, você que já é coach de negócios, que já trabalha com coaching de vendas, que já trabalha com business coaching, que já é um coach experiente, você há de convir comigo. Você sabe muito bem que esse não é um momento qualquer, que esse é um momento grave, que os empresários estão muito preocupados, estão desesperados para encontrar alternativas, para encontrar saída. E na live do dia 3, eu trabalhei com você como que você vai fazer essa abordagem, o que você deve evitar e como que você deve agir. Na live do dia 4, o que a gente fez foi como mostrar para o cliente que vale a pena contratar você, que você é sim o empresário, você é sim o profissional certo para ajudar este empresário neste momento. E mostrar para o cliente que você é a pessoa certa consiste em apresentar para ele quais são os seus cases de sucesso, que tipo de indicação ou referência você já tem, como é que isso se deu de forma exitosa anteriormente. Isso deixa você numa condição de alguém que sabe o que está fazendo, que sabe aquilo que está falando com o cliente, o que é muito importante para ele nesse momento. Eu estou vendo que tem gente aqui que é empresária, né? A Nina está falando que trabalha na área de cosméticos. E assim, quem é da área de cosméticos precisa pensar muito rapidamente, se não é o seu caso, Nina, de ter delivery,
tem que pensar nisso. E se você trabalha com representação, tem que arranjar um caminho para você ajudar os seus representantes, né? A Márcia chegou aí também. Bom, na live de ontem, a gente falou de como você deve proceder na hora de... Perdão, na live de ontem, que foi dia 4, a gente falou de como mostrar para o cliente. Eu estou fazendo 2 lives por dia, pessoal. Uma aqui, às 19 horas, e outra lá na minha página do Facebook, às 22 horas. Só que a do Facebook eu comecei com um dia de atraso, por solicitação de muitos dos meus seguidores. Começaram a reclamar: olha, a gente não tem Instagram, eu não gosto de Instagram, eu gosto do Facebook. Então eu comecei a fazer 2 lives. Só que como atraso, às vezes eu me atrapalho um pouco, como eu tô cansada, eu peço desculpa a você, tá bom? Mas então na live de hoje o que a gente vai falar é como que você apresenta a proposta que você aprendeu a formular ontem. Lembrando que é absolutamente necessário que você tenha... Eu sei que alguma coisa você deve estar com dificuldade de ler, mas eu quero te tranquilizar que eu vou falar tudo que está aqui. E se você está lá no grupo, você vai acessar esse conteúdo todinho, porque no dia posterior à live, eu compartilho o PDF com todo o material que a gente utilizou aqui na hora de compartilhar a slide, né? Então fica tranquilo que se você não está conseguindo ler, eu vou falar de tudo, tá? E se tiver dúvida, por favor, coloque aqui sua pergunta. Eu gostaria muito que você interagisse comigo. A ideia é essa mesmo. Muita gente tem me questionado, as pessoas estão me chamando, falando: Cássia, olha, a gente está vendo que você está entregando um conteúdo muito estruturado nas suas lives. Um conteúdo que é realmente de cursos fechados. E é verdade, todo esse conteúdo que eu estou entregando aqui, ele está lá presente no meu curso Vendas Corporativas para Coaches, que é onde eu ensino os coaches a vender para grandes negócios, para grandes empresas. E por que eu fiz isso? Porque eu entendo que é minha responsabilidade social ajudar você, que está num momento tão delicado quanto esse, a fazer negócio, a conquistar clientes. E você vai ver que com tudo isso que eu estou compartilhando com você, que eu não estou escondendo ouro, que você vai realmente estar apto a conquistar clientes. Só que tem um detalhe, e essa decisão eu tomei ontem, né? Muita gente me perguntando: mas a gente queria muito uma mentoria, muita gente pedindo, né? Uma mentoria que a gente conseguisse arcar num momento como esse. Então a decisão que eu tomei é que sim, eu vou abrir uma mini mentoria com o objetivo de ajudar você que conseguiu, ao longo do desafio, conquistar um cliente, a entregar um serviço diferente. Não são ferramentas comuns, porque esse não é um momento comum. O grande desafio do empresário hoje é inventar o negócio dele. Então é exatamente isso que eu vou fazer lá na minha mini mentoria. Amanhã eu vou te dar mais detalhes, mas eu gostaria que você que está acompanhando o desafio de perto, que você já soubesse que sim, eu vou abrir uma mini mentoria para as pessoas que estão participando de dentro do grupo especial, apenas para os inscritos. Quem for inscrito vai acessar essa oferta, tá bom? Então eu estava falando que como você deve agir na hora de apresentar a sua proposta. Ontem você aprendeu a como formular a sua proposta. E hoje, o que eu vou compartilhar com você é como você deve interagir. Você deve iniciar na hora que você começar uma apresentação. O Marco está pedindo para participar aqui do vídeo. Marco, se tiver alguma pergunta, eu agradeço a sua presença. Eu vou abrir para você com todo prazer, mas eu vou te pedir para ser no finalzinho da live, pode ser? E aí eu acho que vai ficar melhor para todo mundo. O Marco, pessoal, é um coach de negócios muito experiente que mora lá em Portugal. Então eu terei imenso prazer em receber você aqui para fazer a sua pergunta. Combinado, Marco? Então a primeira coisa é você falar para o cliente o seguinte: olha, eu já, depois de tudo que a gente conversou na reunião que anteriormente nós fizemos, eu já pensei em uma solução que é totalmente aderente ao seu negócio. Eu quero te apresentar essa solução e para isso eu preciso que você, ao longo da apresentação, me diga se você consegue se ver. Gente, eu faço isso demais. O que é muito comum acontecer quando eu vou apresentar?
Eu vivi essa situação recentemente. Eu fui apresentar um projeto grande com horizonte aí de uns 8 meses, numa multinacional. E estavam lá, a meu convite. Primeiro, quem me demandou foi um dos diretores junto com a gerente de RH. E a gente, ao longo da conversa, descobriu que a nossa decisão, a participação só do diretor que me demandou e da gerente de RH, não seria, da diretora de RH, não seriam suficientes. Que a gente precisaria de envolver mais uma área, mais outro departamento. E quando a gente já estava com o escopo mais desenhado, eu descobri que o escopo do projeto era muito longo e que sem o financeiro as coisas não iam andar. O que eu fiz? Convidei o financeiro, eu envolvi o financeiro. E na hora de apresentar minha solução, o que eu pedi? E é isso que eu quero que você faça com o seu cliente. Senhores, isso na hora que eu estava lá apresentando, a apresentação estava lá no PowerPoint, lá na tela. A gente estava na sala de reunião. Falei, eu gostaria que cada um de vocês olhasse para isso que eu estou apresentando e validassem, primeiro, se vocês conseguem enxergar aquilo que vocês apresentaram para mim como uma preocupação, como uma dificuldade, como um entrave, como um bloqueio a ser superado. Eu gostaria que vocês me dissessem se isso aí faz sentido. E outra coisa, se isso é algo, se essa solução é uma solução válida e suficiente. Por favor, seu cliente, se você entender que só isso não vale a pena, me diga o que está faltando. Eu gosto de brifar o cliente antes de começar a solução. Sabe por quê? Apresentação. Porque eu gosto de deixar o cliente me interromper. Eu peço para ele me interromper. Eu quero que ele interaja comigo. E é isso que eu quero que você faça. Não tenha medo de fazer isso. Sabe por quê? Porque o cliente é o dono da decisão. Quando você traz o cliente para interagir com a sua proposta, ele sente que você realmente está focado na necessidade, no desejo, que você está empenhado em resolver o problema que ele enfrenta. E ele sente, ele vê em você um parceiro com quem ele pode contar. E é essa a ideia, eu gosto de dizer isso para o cliente. Então é isso que eu estou te pedindo para fazer aqui. Faça o combinado com o cliente a respeito. Olha, seu cliente, se quiser me interromper, fique à vontade. Se quiser fazer alguma pergunta específica sobre a apresentação que eu estou fazendo, senhor cliente, por favor, me interrompa, me peça, que eu estou aqui. O meu trabalho é te atender, é explicar. Essa proposta é sua, então você é o dono do espaço. Eu gosto de deixar o cliente à vontade. E isso faz com que o cliente realmente ele interaja com a proposta. E quanto mais ele interagir, melhor. E se o cliente colocar defeito da sua proposta, eu quero te tranquilizar. Não sofra por isso. Você deu espaço. Primeira coisa que você precisa lembrar é: você convidou o cliente para interagir. E isso é muito positivo. E se ele colocar defeito, anote. Pega o papel e anota na hora. Por quê? Porque ele está te dizendo aquilo que falta. E aí depois vocês vão discutir quais são os ajustes. Se você emburrar ou tentar argumentar com o cliente nesse momento, você vai espantar o cliente. E você vai arranjar uma objeção que nem existia. Então, faça com que o cliente seja seu aliado para dar as alterações, sugerir as alterações necessárias. E vá anotando. Explica para ele à medida que a prestação do serviço, você fala com ele, olha, se a gente fechar mesmo, o que vai acontecer quando a gente iniciar o trabalho? Eu gosto muito de dar para o cliente um panorama da prestação de serviço. Por quê? Isso aí tem um efeito psicológico muito grande. O cliente se imagina vivendo a experiência com a sua ajuda. E a imaginação é muito poderosa. Lembra que eu falei ontem? Na live de ontem a gente falou bastante sobre emoção. Eu falei para vocês de dois binômios que estão lá no centro da decisão do cliente, que é a racionalidade, o binômio perda e ganho, dentro da racionalidade, e o binômio da emoção, que é eu quero muito, eu anseio por isso e eu tenho medo.
Então é o amor e o ódio, o desejo e o ódio. Coloquem isso, tenham sempre isso em mente, porque neste momento você precisa resgatar a emoção do cliente e apresentar, discutir com ele, na hora de apresentar a sua proposta, o que ele vai ganhar com a sua ajuda, quais são os benefícios que ele vai ter, qual é o impacto que você espera ou a transformação que você propõe ofertar o negócio dele através da sua solução, que tipo de transformação a sua solução pode oferecer para o negócio dele. Envolva o cliente nisso, porque quando ele descobre, ele entende como tudo vai funcionar, ele consegue cada vez mais admitir como real o fato de que o contrato de vocês vai evoluir para uma assinatura. E é tudo que você precisa no momento da apresentação da sua proposta. Outra coisa importantíssima, e isso é uma arte, é preciso que você se esforce e envolva o outro para reduzir a tensão. Eu falei aqui deixa eu ver, eu acho que... ok. Quando você terminar a proposta, ou durante a apresentação da proposta, eu gosto de fazer essa pergunta. Senhor cliente, o que você me diz? Está fazendo sentido isso para você? Caso não esteja, o que você precisaria que acontecesse para eu obter o seu sim? Quando eu faço essa pergunta para o cliente, eu estou sutilmente descobrindo que tipo de objeção eu vou ter dali a pouco. E objeção, pessoal, amanhã a gente vai tratar das objeções, e é assim, quando o cliente não te dá uma objeção, pode ficar preocupado. Ele não está muito interessado. Objeção faz parte do jogo. E você, que é um desenvolvedor de pessoas, tem que aprender a jogar esse jogo. Tem que enxergar como natural esse processo de jogar o jogo de negociação, de levar o cliente para o fechamento, de entender e isolar as verdadeiras objeções do cliente. Então não sofra com isso, pelo contrário. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Haja como alguém que está disposto, que gosta. Para falar a verdade, eu curto tanto este momento que eu me divirto ao longo do processo. É claro que lá no início, quando eu não tinha tudo isso tão estruturado na minha mente, eu sofria. E por que eu sofria? Porque tudo isso que eu estou compartilhando com você, eu fui aprendendo ao longo de muita experiência. Mais de 18 anos vendendo projetos para pessoa jurídica, eu fui aprendendo. Isso aí que eu estou compartilhando com você é resultado de muito embate com o cliente. E hoje, por que eu me divirto? Porque eu tenho todo o cuidado de envolver o cliente e fazer com que ele participe desse jogo que juntos nós estamos jogando. É um jogo em que ele só vai sair vencedor, e você também, se a parceria for firmada. Se ele entender que esse projeto faz sentido. Então, não tenha medo de interagir com o cliente nesse momento. E algo importante é saber como é que você vai reduzir a tensão. É claro que existe tensão neste momento. A tensão, ela é parte do jogo. E por que apresentar uma proposta tem momentos de tensão? Porque vai chegar um momento que você vai falar de dinheiro. E tem que falar de dinheiro. Tá tudo certo. Ninguém trabalha de graça. Quando a gente vende serviços, a gente entrega valor e uma transformação para o cliente e ele nos remunera por tudo que a gente é capaz de fazer para o negócio dele, pelo negócio dele. Então, sim, é necessário reduzir a tensão. E como é que você faz para reduzir a tensão? Primeira coisa é focar naquilo que é ponto em comum. Focar também na solução. Você teve um trabalho muito grande, é por isso que eu falo que... O Marco, já eu vou abrir para você, tá? Para você me fazer a sua pergunta. É por isso que eu falo
que jogar o jogo do cliente, antes de tudo, é dar as mãos para a necessidade dele. E quando você enxerga que existe sim necessidade de construir um acordo, porque olha, se o cliente fala para você, tá caro, eu não posso fazer agora, na realidade, tem uma série de outras frases ocultas nisso aí, que ele não tá te falando. Que se ele fala, tá caro, ou não quero saber disso agora, não posso agora, se você for olhar para as frases ocultas, as frases são, tá caro para mim, tá caro porque eu vejo o valor, eu tô preocupado porque eu enxerguei que essa solução, ela me atende, que ela faz sentido para mim. Então não tenha medo. Pelo contrário, é parte do seu trabalho fazer com que essa tensão seja reduzida. É parte do seu trabalho normalizar essa tensão. Quando a gente está fazendo coaching de times, quem aqui fez curso de coaching de times, o Team Coaching lá, comigo, que eu fazia lá com a Carol, sabe que uma das habilidades do Team Coach é normalizar a tensão no time. Quando você se dedica a estudar a necessidade do cliente e construir uma solução para ele, você está formando com ele um time. E esse time pode se separar, se ele decidir que não é agora, mas esse time pode andar junto. Se ele falar, não, olha, a sua proposta faz muito sentido para mim, faz sentido para o meu negócio, e eu não sei bem como a gente vai fazer para encontrar um acordo, mas eu quero. Então, tranquilize o cliente. Muitas vezes o cliente fala para mim, eu estou adorando, mas estou muito preocupado de saber como é que eu vou pagar isso, né? O cliente pode falar isso. Sabe o que eu respondo imediatamente? Falo, cliente, a gente não está falando de dinheiro ainda. Eu quero te deixar absolutamente relaxado. Ainda não é momento de falar de dinheiro. O que a gente vai falar agora é, primeiro, antes de falar de valor financeiro, eu quero falar quero saber se isso aqui tem valor para você. Se eu entendi o que você precisava, se eu consegui mergulhar na sua necessidade, na sua expectativa. Eu gosto, então, de convocar o cliente, de tranquilizar o cliente. Aí apresentei a solução e olha, tem coisas na sua solução que não podem faltar. A gente já falou disso nas aulas, nas lives anteriores, mas eu quero recordar. O que não pode faltar na sua solução? Eu vou desativar aqui, peraí. Depois eu abro no finalzinho, tudo bem? Tá comprometendo aí, né? Então vamos lá, focar nos pontos comuns, já falei. E tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso. Focar nos pontos comuns. Por que tem dificuldade? Porque já começa a ficar nervoso, antevendo aquilo, adivinhando aquilo que o cliente vai falar. Antevendo que o cliente vai falar de dinheiro. E aí a pessoa começa a sofrer antes da hora. Lembre-se que isso aqui é um passo a passo. Por isso que eu falei que você precisa jogar o jogo. Se o cliente falar de dinheiro, você fala, olha, tá bom, daqui a pouquinho a gente fala disso. Eu sei que isso é uma preocupação e não se trata de descaracterizar ou de desprezar a preocupação do cliente, não. Trata-se, sim, de falar com o cliente que tudo tem hora. E aí, quando você fala com o cliente, olha, deixa primeiro eu entender se você... Porque, olha, senhor cliente, eu falo isso textualmente para o cliente. Se isso aqui realmente fizer sentido para o seu negócio, se isso aqui retratar sua necessidade, sua expectativa, sua dificuldade, até mesmo as barreiras que você tem para superar, aí sim eu quero falar de dinheiro. Porque a gente só está disposto a pagar, comprar um serviço, se a gente entende que realmente ele é necessário, ele é relevante, ele vai agregar valor. Se você não apresenta uma proposta com muita competência, você não vai conseguir agregar valor. E eu na live de ontem falei isso. Tem muito coach experiente que acha que porque é coach de negócios, que já pode chegar no cliente com a proposta pronta. Não tem nada mais
destruidor para as suas chances de fechar negócio do que chegar no cliente com a proposta pronta. Quando você chega no cliente com a proposta pronta, sabe o que você está dizendo para ele? Senhor cliente, eu não estou nem um pouco preocupado com a sua necessidade. Eu estou preocupado sim com a minha necessidade de fechar contrato. E para mim todo mundo é a mesma coisa. Eu nunca faço isso. Nunca faço. Eu gosto de fazer venda consultiva. E é isso que eu estou te ensinando a fazer aqui nesse desafio. Né? Entender a fundo a necessidade do cliente. E aí, quando chega lá no final e você pergunta ao cliente exatamente aquilo que está faltando, eu gosto de apresentar a proposta e falar, pronto, e agora, senhor cliente? Agora é sua vez de falar. Eu dou ao cliente a palavra mesmo e espero. Eu gostaria, senhor cliente, que você me dissesse o que está faltando aqui para que você me diga que isso realmente tem relevância para você e para o seu negócio neste momento. Essa é uma boa pergunta. Porque quando você deixa o cliente falar o que está faltando, ele acaba revelando as preocupações que ele tem. E eu imediatamente começo a registrar. Principalmente se a questão dele é técnica. E a gente sente exatamente se ele está enrolando ou não. Quando o cliente apresenta esse tipo de observação, aquilo que está faltando, interaja com essa observação com toda tranquilidade, não tenha medo. Se ele está falando com você que está faltando alguma coisa, o que ele está te dizendo é, eu estou quase decidindo contratar os seus serviços. Então interaja, jogue o jogo. Abrace com o cliente para jogar o jogo dele. Porque é disso que se trata. É da necessidade, da prioridade, do desejo ou da preocupação do cliente. E olha, a gente está vivendo um momento que o cliente realmente está cheio de dúvidas, de incertezas. E no início dessa live eu falei que eu ia e vou abrir, ao final do desafio, inscrição para o meu grupo de mentoria. O que eu vou ensinar nessa mini mentoria? Não é uma mentoria ampliada, é uma mentoria de 30 dias em que você terá total acesso a mim. Para quê? Para que você aprenda o que você vai fazer com esse empresário que te der o sim, que ele vai chegar com uma baita bomba. Né? Uma série de barreiras reais, não são barreiras imaginárias. Normalmente as escolas trabalham você para interagir com barreiras que são mais internas. Agora não, as barreiras estão no cenário e a abordagem, a estratégia que eu vou compartilhar lá na minha mentoria é uma estratégia totalmente inédita aqui no Brasil, destinada a lidar com ambientes de incerteza. É isso que eu vou compartilhar lá na minha mentoria. Você terá total acesso a mim. Mas não vamos falar disso agora. Eu só comecei a falar disso porque a gente começou a falar de solução, né? Então, perguntar para o cliente o que está faltando. E agora, eu havia prometido, eu gostaria de saber o seguinte, até aqui, pessoal, tá fazendo sentido? Eu vou desabilitar aqui, vou habilitar os comentários só para saber se está fazendo sentido para vocês. A Meire tinha me pedido para desativar, eu desativei, e agora eu quero saber se isso aqui está fazendo sentido para vocês até então. Tem aderência com o que vocês vêm acompanhando aí ao longo do... Nós estamos na 5ª noite do desafio, né? Estou apresentando conteúdo para você todo dia. Se tem aderência, posso dar continuidade? Tem alguma dúvida ou não? Posso seguir em frente? Graciete chegando aí. Que bom, Graciete, muito bom. Tá bom, então tá. Se não existe nenhuma pergunta específica, parece que o Marco Patinha queria fazer uma pergunta, não sei se ele tá aí ainda. Tá, Marco? Eu não sei se você tá aí ainda, Marco. Se não tiver, se tiver, você se apresenta, ainda não, né? Ele deve ter saído já. Bom, eu espero que ele volte. Eu vou desabilitar os comentários, que eu vou trocar de slide. A Meire está falando, no meu caso é mais para os executivos. Não tem problema, Meire. Os executivos hoje, eu tenho projetos em andamento para coaching, com executivos. O que está acontecendo? Eles estão mais perdidos do que tudo. Por que eles estão perdidos? Porque eles não sabem gerir pessoas à distância, eles não sabem montar um plano de trabalho
para quem está trabalhando de casa. Eles não sabem acompanhar essas pessoas à distância. E isso é uma necessidade que se impõe neste momento. Então, a gente vai conseguir trabalhar isso sim lá na mini mentoria, ok? Mas eu não quero falar disso agora, não. Vamos lá, eu vou dar continuidade, eu vou tornar a desabilitar os comentários, porque eu vou trocar de slide, senão vocês não vão conseguir ver. Combinado? Tudo bem? Bom, mas eu havia prometido a você que você pode e vai conquistar o seu primeiro contrato dentro do desafio. Então, quais são as coisas que você tem que ficar atento mesmo? Isso aqui que está na sua tela, você tem que fazer. Porque se você não fizer, o resultado não vai aparecer, tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, elaborar o City Plan. O que é o City Plan? Se você está acompanhando o desafio desde a primeira live, lá na primeira live, aliás, na segunda live, eu te mostrei onde é que você vai encontrar os seus clientes potenciais. E te mostrei, inclusive, quem está dentro do grupo especial está recebendo lá todo o material em que eu compartilho no PDF como é que você faz o seu City Plan, como é que você elabora sua lista de clientes potenciais para que você possa fazer a abordagem. E por que isso aqui é importante? Porque se você não tiver um planejamento muito organizado, você vai se perder. Pior, você vai começar a ter um monte de reunião que vão tomar seu tempo e não vão fazer com que você tenha o resultado que você está esperando. Então, primeira coisa, faça a sua lista de clientes potenciais. City Plan é isso, lista de clientes potenciais. Nome do empresário que você quer abordar, qual é o ramo de negócio e qual é o principal problema que ele tem. Faça agendamento. Por que eu recomendo que você tenha 10 agendamentos? Se você quer fechar negócio e realmente ter um faturamento que mantenha o seu negócio funcionando durante a quarentena, trabalhando de casa, você tem que pensar igual empresário. Você não é dono do seu negócio? Quem é empresário cuida do fluxo de caixa. E o fluxo de caixa do seu negócio, ele é mantido através dos contratos que você fecha. Se você quer manter o seu faturamento, você tem que fazer matemática, cálculo matemático. O que é isso? Por que eu coloquei regularidade? Você tem que ter um número de abordagens dentro da semana, abordar em torno de 10 empresários do seu relacionamento, para ter pelo menos 6 reuniões por Skype de apresentação de proposta e aí sim conseguir fechar 3 contratos numa semana. Se você fizer isso que está aqui na sua tela agora, que isso daqui que eu estou te dando é um mapa. É um mapa para você fechar os contratos. Se você fizer isso, eu te garanto que na segunda semana você tem 3 contratos assinados. E com 3 contratos de coaching de negócio assinados, você mantém a sua empresa funcionando durante a quarentena, sim ou não? Ou que eu estou viajando? Então, primeira coisa, elabore a sua lista de prospects. Se você tiver dúvida, meu convite é que você venha para o grupo especial. Lá dentro eu estou compartilhando o link das lives, porque eu não estou deixando as lives mais abertas, elas estão ficando fechadas. Então eu vou compartilhar lá dentro o link das lives, o PDF com os conteúdos. E a partir de amanhã eu vou começar a abrir lá dentro para perguntas. Perguntas só para quem está dentro do grupo especial, ok? Então vou voltar aqui para o conteúdo. Observe a sua regularidade. Pense que você precisa ter uma boa proporção entre o número de abordagens e o número de apresentação. Já quero te falar, inclusive, quais são as armadilhas que estão aqui. Tem algumas armadilhas aí, sabe quais? É o seguinte, o que acontece na prática? A pessoa entende isso aqui direitinho e chega em casa e começa. Depois que ela fez 2 ou 3 reuniões, existe uma conversa interna que começa a te convencer o seguinte, não, olha,
tá tudo certo, eu já consegui as reuniões, vai dar tudo certo, eu vou fechar negócio, então eu não vou marcar mais nenhuma, não. Eu não vou fazer 10 abordagens. Não precisa. E aí, abre mão de manter esse mapa em dia. Na prática, a consequência prática de cair nessa tentação é você não ter a conversão necessária dentro da semana seguinte. E aí você perde. Você perde a chance de fechar os contratos e manter o seu negócio funcionando durante a quarentena. Então, se você quer conquistar o seu primeiro contrato, trate de ter um número de abordagens que seja suficiente para na semana seguinte ou 2 dias depois, nesse período que a gente está, eu nem recomendo que você agende para a semana seguinte, não. Você pode abordar hoje e marcar para o dia seguinte ou 2 dias depois. Isso é até melhor, vai te dar mais agilidade. Mas procure fazer com que isso aconteça dessa forma, ok? Tá fazendo sentido para você ou não? Isso aqui é algo que dá para aplicar? Isso é ou não é um mapa para você conseguir fechar contrato aí no conforto da sua casa? Veja bem, olha, eu te dei, desde o primeiro dia até agora, um passo a passo muito claro, que se você colocar em prática, você vai sim conquistar contratos, você vai conseguir fechar negócio sem precisar sair de casa e o melhor de tudo, você vai prestar um serviço de altíssimo valor para um empresário ou para um executivo num momento tão grave quanto esse. A gente nunca teve um momento em que as pessoas precisassem tanto da sua ajuda. E se isso aqui faz sentido para você, eu gostaria sim de te convidar. Se você ainda não está lá no grupo especial, vai lá no meu link da bios, clique lá para que você possa se inscrever e participar de dentro do desafio, recebendo todos os PDFs, recebendo as lives do dia anterior e a partir de amanhã interagindo comigo, que eu vou abrir para perguntas. Eu não abri antes, porque amanhã é o dia de eu compartilhar o último conteúdo. O que você vai esperar? O que você pode esperar da live de amanhã? Eu vou compartilhar com você amanhã como lidar com objeções, como levar o cliente para o fechamento, como interagir com o cliente que está reticente, que está querendo adiar, que está querendo deixar para depois. Isso é bem comum. E amanhã você vai saber tudo que você precisa fazer para interagir com esse cliente. Mas eu sei que se você está aqui nessa live até o final, é porque você realmente está comprometido, 100% comprometido em prosperar da sua casa, sem sair de casa, e também está comprometido em participar dessa comunidade que eu estou criando, que é uma comunidade de coaches, consultores e treinadores que vão contribuir para resgatar a economia e para ajudar os empresários, os executivos a lidar com um ambiente tão desafiador como o da agora. Então, se você está comprometido com isso, printa uma tela dessa aula e vai lá. Ontem a Meire me perguntou, eu não sei bem como fazer isso. Só você tirar uma foto de uma tela como essa, me marca lá nos stories e coloca a hashtag Eu Posso Prosperar de Casa. Porque é isso, eu quero ver você integrado a essa comunidade de coaches, consultores ou treinadores que estão migrando cada vez mais o seu negócio para trabalhar no conforto da sua casa. E eu estou aqui para contribuir com você. É assim que eu vivo já há um bom tempo. E se deu certo para mim, não tem dúvida que vai dar certo para você. E saiba, se você está disposto realmente a participar dessa comunidade e dar um passo além, porque alguns que estão aqui estão comprometidos em dar um passo além. Outros não, e tá tudo certo. É assim mesmo que funciona. Mas eu estou comunicando a você que está comprometido em dar um passo além, em tornar o seu negócio um negócio capaz de faturar regularmente, de prestar serviço e entregar serviço da sua casa. Eu vou abrir ao final do desafio
as inscrições para um grupo restrito de pessoas para participarem da minha mini mentoria. Eu vou dar mais detalhes a partir da live de amanhã. E eu agora, que a gente está chegando ao finalzinho da nossa live, nós ainda temos aí um minutinho. Quero lembrar que amanhã nós vamos trabalhar em como lidar com as objeções, levar o cliente para o fechamento, e eu vou abrir para perguntas. Eu vou desativar aqui, eu vou ativar os comentários, porque se o Marco Patinha estiver aí, ele tinha pedido para participar, eu vou abrir para ele fazer a pergunta dele ao vivo. E se tiver mais alguém que está querendo fazer uma pergunta específica a respeito do conteúdo da live de hoje, esse é o momento, basta se apresentar. Se você quiser, eu abro a tela para você fazer a pergunta ao vivo, ou então escreva aqui sua pergunta para eu poder responder. Qualquer uma das duas, eu estou à disposição com muita alegria, ok? E quero lembrar o seguinte, na live de amanhã, o que você pode esperar? Na live de amanhã eu vou te ajudar, eu vou te dar um mapa. Na realidade, eu vou te dar um roteiro com as objeções mais comuns. Como eu trabalho vendendo coaching, treinamento e consultoria há quase 18 anos, eu vou compartilhar com você o mapa das principais objeções, como interagir com elas. Tem uma pergunta do Marcelo aqui. Você sugere que as abordagens sejam por mensagem ou telefone? Ô Marcelo, eu sugiro que a gente utilize hoje Skype ou Zoom, ou faça uma reunião pelo WhatsApp abrindo a câmera. Por quê? Porque a gente está falando de uma venda consultiva. Venda consultiva, é preciso que haja essa interação. Não dá para fazer interação ao vivo, mas hoje todo mundo, o Skype é gratuito, você consegue baixar o Skype gratuitamente. O Zoom também permite você trabalhar até 40 minutos fazendo uma reunião com a câmera aberta. Eu entendo que é melhor, é mais produtivo. Principalmente porque na hora que você for apresentar a sua proposta, no Skype você pode mandar a proposta como anexo, no Zoom você pode compartilhar a tela, fica mais fácil. E eu normalmente, quando eu faço isso, o que eu recomendo para o meu cliente? Eu achei muito legal a sua pergunta. Se eu vou apresentar uma proposta à distância, eu peço para ele abrir, não no celular, mas no desktop, para que ele enxergue a proposta. Ontem, na live de ontem, eu falei que a sua proposta deve ser visual. O cérebro humano é visual. Então, construa uma proposta que seja fácil do cliente prestar atenção, que ela seja atrativa, para que ele consiga interagir amigavelmente com a proposta. E eu recomendo, sim, que você utilize câmera aberta, para que haja essa interação, mais proximidade, o cliente fica mais à vontade e você também, ok? Eu espero ter te ajudado aí, Marcelo, respondendo sua dúvida. A Deis colocou aqui, eu posso prosperar de casa, sem dúvida, Deis. O seu trabalho é, nesse momento, mais do que nunca necessário. A Deis é minha mentorada, lá do grupo de mentoria Blue Garnet. E ela é uma especialista em programas incentivados. Na hora que essa quarentena acabar, muitos projetos precisam estar prontos e o seu trabalho será, sem dúvida, absolutamente necessário. Ô Marcelo, entrei agora no grupo de WhatsApp. Como eu faço para ter acesso aos PDFs das lives anteriores? Marcelo, eu já tenho outras pessoas que pediram. Eu me comprometi a amanhã liberar o passo a passo das outras lives apenas para quem está lá no grupo, ok? Então fica tranquilo que amanhã eu vou compartilhar tudo para todo mundo. Eu quero evitar de ficar soltando isso separadamente, que senão fica desgastante para quem está lá dentro. Mas amanhã eu vou soltar todos os outros PDFs e como eu vou abrir para perguntas lá, você vai ter oportunidade, inclusive, se você tiver outras dúvidas, de interagir comigo, ok? A gente está chegando ao finalzinho, mas eu tenho uma outra pergunta da Renata aqui. Essa proposta seria focada em vender coaching de negócios? Sim, coaching de negócios para empresários, e se você tiver mercado, não são todos os profissionais hoje que têm a oportunidade de continuar atendendo executivos.
A Meire de Sá é uma pessoa que trabalha há muito tempo, ela é muito sênior, ela tem hoje clientes que são executivos, eu continuo atendendo executivos, mas é um número bem menor de profissionais. Por outro lado, existe hoje, Renata, uma demanda enorme de empresários que precisam reinventar o negócio, inovar, pivotar, e as escolas de coaching não têm todos os recursos para esse tipo de abordagem. Por isso é que, ao final desse desafio, eu vou sim abrir as inscrições para o meu grupo de mentoria, para um grupo de mini mentoria que eu vou fazer, né? São 30 dias, amanhã eu vou dar mais detalhes de como isso vai funcionar, mas durante 30 dias você vai ter total acesso a mim para que eu te assessore na hora de fechar negócio e de entregar o serviço para esse tipo de demanda tão desafiadora, ok? E se você chegou aqui na live agora e ainda não está lá no grupo, eu te convido a entrar, porque é lá no grupo especial que eu vou compartilhar o PDF da live de hoje, o acesso a outros materiais, e a partir de amanhã eu vou abrir para dúvidas também. Eu não estou deixando o grupo aberto para não incomodar as pessoas. No mais, eu quero agradecer, a nossa live está chegando ao final. Não se esqueça da hashtag Eu Posso Prosperar de Casa, printa uma tela dessa aula e me marca, coloca lá, Eu Posso Prosperar de Casa, e eu te espero aqui amanhã na live 6. O que a gente vai fazer na live 6? Eu vou te ajudar, te dando todo o mapa de como lidar com objeções na hora que você acabou de entregar sua proposta de serviços. Quero muito estar nesse grupo com você, ô Nina. Eu também espero que você tome essa decisão. É um grupo pequeno em que eu vou orientar empresários, coaches e consultores a trabalhar num momento tão desafiador como esse. Quero agradecer você, dizer que continue me acompanhando aí nas redes sociais. Se você tem algum amigo que perdeu a live de ontem, eu vou apresentar a live de ontem às 22 horas lá na minha página do Facebook. Marca a pessoa aqui embaixo e avisa que lá na minha página do Face, ok? Um grande abraço para você, feliz Páscoa, um beijo carinhoso no seu coração, na sua família. Antes de tudo, que você seja mensageiro de esperança. É assim que eu me vejo. Ao trabalhar com consultoria, como estrategista de negócios, eu me vejo como uma mensageira de esperança para os empresários que estão tão preocupados e sofridos num momento como esse. E eu quero que você também seja mensageiro de esperança. Um beijo no seu coração e eu te vejo amanhã às 19 horas aqui no meu Instagram.